Manhã de segunda-feira com uma vitória bem importante e animadora de João Fonseca na estreia do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O brasileiro bateu o belga Zizou Bergs por 2-1, de virada, 6-7, 6-0 e 6-3. O belga que vinha muito bem, fez final na grama em 2025, lá na Holanda, em um torneio também importante, também 250. Então, por isso, uma vitória bem animadora do João, bem empolgante, pelo lado mental do João ter se recuperado dessa derrota no primeiro set e também com algumas estratégias, alguns segredos táticos que eu acho que foram fundamentais para essa vitória. É sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos falar então sobre o jogo que tinha aquela carinha de mais uma derrota dolorida, sofrida para o João por ter sido no detalhe, isso claro por conta do primeiro set, um primeiro set em que os dois tenistas tiveram chance de quebrar logo ali no início do set o adversário. O João teve chance, teve um 15-40, e aí de todos os breakpoints que o João teve no primeiro set, foram 3, o João para mim jogou mal só um, que foi uma devolução de direita de segundo saque na rede, os outros méritos totais do Zizou Bergs, que conseguiu salvar bem esses breakpoints, assim como o João conseguiu salvar os breakpoints que teve em seu saque. E aí a gente chega ao tie-break. Vamos falar um pouquinho sobre a grama primeiro, para a gente entender esse primeiro set. É uma grama que não tinha sido utilizada ainda, uma grama zerada, novinha, foi o primeiro jogo da chave, e aí o jogo estava com aquela característica bem de grama mesmo, a bola quicando bem baixinha, a bola deslizando bastante, a gente vai falar sobre isso na estratégia do João, e o saque não estava fazendo tanta diferença quanto estava fazendo, por exemplo, em rally. Acho que as condições estavam um pouquinho mais lentas, não sei se era a bolinha, se era a condição mesmo, estava ventando, estava um pouquinho mais lento do que rally, então o saque não estava fazendo tanta diferença assim, e apesar disso, nenhuma quebra no primeiro set, apesar de muitos pontos ganhados no saque do adversário, e aí chega ao tie-break, e aí que deu aquele medo, será que o João vai perder mais um jogo por ter sido num detalhe? Porque o tie-break do primeiro set teve de tudo. Teve escorregão do João no approach, teve bola na fita no 8-8 do Zizou Bergs que passa, e aí ele tem o set point, aí ele fecha no saque dele. Então, assim, foi um primeiro set sofrido pro João. Mentalmente, foi um primeiro set bem complicado. Se no último vídeo aqui eu falei que eu tava começando a me preocupar com essas derrotas no detalhe, sempre tava caindo pro lado do adversário do João e nunca pro João, esse tie-break me preocupou ainda mais, porque foi mais uma vitória que o João deixou escapar no detalhe. Um pouco do azar, um pouco de escolha errada, um pouco de mérito do adversário que sempre tem, mais um detalhe, mais uma vez, uma derrota do João, em que mais uma vez foi um bom primeiro set, mais uma vez, assim como eu falei do jogo contra o Coboli, dá pra ver que o jogo tá lá, que ele sabe jogar na grama, que ele tem bom saque, que ele consegue jogar baixo, que ele consegue ter o slice. A gente vai falar sobre esse slice mais tarde, porque ele foi bem importante nesse jogo, mas confesso que deu um medo, deu aquela desanimada, nossa, mais um set que o João perde no detalhe. E aí, para mim, a primeira grande notícia desse jogo é a recuperação mental do João para fazer 6-0 no segundo set, um set que nem tem muito o que analisar, foi um atropelo do João, sacou muito melhor, devolveu melhor, jogou melhor de fundo, jogou melhor de rede, e ele foi muito melhor que o Zizou Bergs no segundo set inteiro. A gente ainda vai falar sobre estratégias, tá? Que o João usou, estamos só passando em todos os sets aqui para dar um panorama. Quem não assistiu o jogo, ou quem quer ter um comentário também sobre o jogo em si. E aí vai para o terceiro set, o João consegue um 3-0, ou seja, 9 games seguidos. O João faz 6-0 no segundo set, faz 3-0 no segundo, e aí parecia, jogo tranquilo, o jogo tá na mão. E aí o João perde um saque de game do Bergs, tranquilo, 3-1 para o João Fonseca, que vai sacar e é quebrado. Aí confesso que mais uma vez deu aquela, nossa, será mais um jogo que o João tinha na mão, mais um jogo que o João não vai bem? E aí, para mim, um outro grande ponto, outro ponto muito importante do jogo foi esse 3-2 do Bergs sacando. O Bergs sai na frente nesse game e o João joga muito bem esse game. É um game bem importante do João, um game que ele joga muito bem, que ele consegue pontos importantes, pontos difíceis, pontos na rede, correndo bem, defendendo bem, ficando bem de fundo, sendo agressivo também quando foi necessário. Foi um game, talvez o game mais importante, não o melhor jogado, porque o João jogou alguns games sem deixar o Berg jogar. Mas assim, foi o game mais importante do João nesse jogo. Ele quebra 4-2, faz 5-2 também jogando muito bem. Aí o Bergs confirma o saque dele, faz 5-3 e o João vai sacar. E aí, mais uma vez, será que o João vai sacar bem? Como será que ele vai reagir? Lembrando que ele sacou pro jogo no tie-break, né? Teve 6-5 e saque no tie-break contra o Coboli lá em rally. Como que ele sacaria? E aí ele fez uma coisa que para mim foi muito inteligente. Até tirou um pouquinho do peso do primeiro saque, tirou um pouquinho da força, jogou com o primeiro saque nos 2 primeiros pontos e depois aí ele foi pro pau, mas sacou os 4 games. Fechou de 0 o jogo, 6-3 com 40-0 e mais o ponto, com todos os primeiros saques na quadra. Isso para mim foi uma notícia muito importante, muito boa, o João ter conseguido jogar
com esse primeiro saque dele nesse game tão importante. Então, mais uma vez, um 7-6 no detalhe, depois um atropelo do João 6-0, depois era para ser um novo atropelo, o João estava muito melhor no jogo, mas foi quebrado e conseguiu a quebra de volta. Mais uma grande notícia bem animadora dessa parte mental do João nessa vitória sobre os Isobergs. E agora a gente entra na parte mais tática, ali, uns segredos que eu acho que o João levou para esse jogo. Como eu falei lá no início do vídeo, os Isobergs, o belga, vinha jogando muito bem na grama. Ele é um cara que fez final lá na Holanda, perdeu para o Diallo, para o canadense na final, mas vinha com bons resultados, perdeu na primeira rodada para o Khachanov lá em Halle, é verdade, mas o Khachanov estava jogando muito bem na grama também, então era um cara bem duro de jogar. E aí, de fundo de quadra, eu acho que o João é mais firme que o Bergs? Acho que é, mas acho que na grama essa diferença não ficaria tão grande. Ele acho que seria um jogo mais equilibrado se ficasse dando pancada de fundo de quadra, ficando nos pontos ali, dando ritmo pro Bergs. E aí o João, pra mim, começa a ganhar o jogo no primeiro set. Mesmo ele tendo perdido, ele deixa ali um recado pro Bergs muito importante, que é: Bergs, eu vou muitas vezes fazer um slice na sua direita. E muitas vezes o João slice até de direita. É feio, é meio até vergonhoso. Pô, o cara fica dando slice de direita, é muito feio. Beleza, é muito feio. Mas o que isso faz, o slice? Principalmente o de esquerda na paralela, que o João faz muito bem, tem um ótimo slice, mas também quando ele usou para defender com a direita, abaixa essa bola. E os Isobergs têm uma direita, pela mecânica da direita dele, pela empunhadura que ele tem, ele é um cara que joga muito bem no saibro, é um cara que gosta de pegar a bola mais alta um pouco no corpo. Na esquerda não tem essa tanta dificuldade, bate duas mãos, consegue tirar lá de baixo e bater mais certo. Mas na direita, se a bola sobra na altura aqui do peito, mais para cima da cintura do Bergs, ele tem muita facilidade. Mas quando a bola ficou mais baixa, hoje ele demonstrou muita dificuldade, e aí, claro, um mérito para o João, para toda a equipe do João, que provavelmente, não tem essa informação, mas provavelmente perceberam isso em outros jogos do Bergs na grama e apostaram nisso. Foram vários pontos importantes que o João conseguiu dar um slice na esquerda de paralela, e isso, ou a bola flutuava do Bergs para voltar para o João, e aí sim o João ir para frente, ganhar território, ganhar o ponto, ou o Bergs errava. Nesse game que eu falei que foi muito importante, quando o Bergs sacava em 2-3 no terceiro set, no set decisivo, o Bergs errou algumas bolas nessa direita, que a bola sobrando, um slice até de direita que o João deu cruzado, a bola ali flutuando, mais baixinha, e ele errou, o João teve mais uma chance de quebrar. Então, assim, isso incomodou bastante o Bergs. E aí não são só os erros que ele comete. O Bergs errou esse ponto aqui, errou 10 vezes. Beleza, mas é mais do que isso, e por isso que eu falo que eu acho que o João começou a ganhar o jogo, mesmo perdendo no primeiro set com essa estratégia. Nos pontos importantes, em pontos em que o João ficava no fundo, o ponto estava se alongando um pouco, o Bergs em alguns momentos demonstrou uma pressa, uma vontade de ir para a rede ou de arriscar, de terminar o ponto logo, porque ele sabia que se a bola sobrasse ali na esquerda do João, o João ia dar aquele slice, ia cortar a bola. Mais uma vez, o João tem um bom slice e isso ia incomodar bastante, ele incomodou ele bastante ao longo do jogo. E aí, mais uma vez, não são só os pontos que ele erra, são os pontos que ele muda também o que ele faria, que ele muda a estratégia dele, ou que ele arrisca um pouco mais, ou que a bola sobe e permite o João entrar para a quadra. Então essa foi uma estratégia que desde o início do jogo, claramente, o João foi desde o início do jogo com essa estratégia, sabendo que esse slice ia machucar o Bergs, e até de direita, como eu falei mais uma vez, não é um golpe usual, não é um golpe, principalmente no masculino, se usa muito pouco esse slice de direita. O João algumas vezes apelou para ele e deu muito certo, então um ponto muito positivo, uma variação. Eu não sou um dos caras que eu acho que o João tem que mudar o jeito dele de jogar, acho que ele tem que ser agressivo, acho que ele tem que ir para cima, é o jeito dele, é como ele chegou onde ele tá, mas claro que ter uma variação, ter variações é sempre muito importante, e essa hoje, para mim, foi a variação que foi determinante para o jogo, esse slice do João incomodando, principalmente a direita, não é aquele slice que chega na esquerda e cruza ele baixinho na esquerda do outro cara, pode ser que funcionou uma vez ou outra no jogo, mas era principalmente o slice na paralela de esquerda para a bola na grama, a gente já explicou, ela quica, desliza, fica mais baixinha, principalmente nessa grama de hoje, que era novinha ali, o primeiro jogo, então isso fez muita diferença, uma estratégia traçada muito bem, um segredo que o João levou para esse jogo contra os Isobergs. Um outro elemento, um ponto bem importante, tático, estratégico e curioso desse jogo foi como o João brincou com a leitura de saque dos Isobergs, isso incomodou o Bergs. Outro elemento que o João começou desde o início do jogo, mesmo perdendo o primeiro set, foi ficando ali na cabeça do Bergs. Logo no primeiro ponto do jogo, nos primeiros games, o João já estava adivinhando e acertando muito os lados do saque do Bergs. Por exemplo, no 40 iguais ali, no lado da direita,
o Zizo Bergs fazia o toss, né? Lançava a bolinha para sacar um pouco mais para a direita, o João já dava um passo para o saque aberto, que é a lógica. E o João foi fazendo isso o jogo inteiro e foi conseguindo acertar várias vezes. E aí o Bergs, é claro, é um jogador profissional, tem muito recurso, tem muito elemento. No jogo dele começou a fazer o quê? Lançava uma isca, lançava para um lado e fazia o saque que era mais difícil. Então ele lançava para dar mais um slice, aberto e sacava fechado. Ele fez isso, conseguiu alguns aces, inclusive um ace em breakpoint. O Zizo Bergs conseguiu assim, brincando com o João nesse lançamento. Mas a longo prazo é muito mais difícil você lançar a bola de um jeito mais desconfortável para conseguir dar um saque. Então o João, desde o início do jogo, tá adivinhando, conseguindo ler, não adivinhado na sorte, mas conseguindo ler esse lançamento, esse toss do Zizo Bergs, foi entrando na cabeça do belga e com certeza também dificultou, porque no segundo, no terceiro set ele sacou bem pior, o João conseguiu entrar mais no saque. Com certeza esse elemento foi uma brincadeira, um jogo do João ali de adivinhar e acertar muitas vezes o lado em que o Bergs ia sacar, foi muito importante. Na grama a gente sabe que devolver saque é fundamental, é a parte talvez mais importante do jogo junto com o saque, é óbvio, e foi muito importante o João ser agressivo nessa maneira de devolver, tentando adivinhar, escolher o lado certo a partir do toss, a partir do lançamento da bolinha do Bergs. É mais um segredo aí que o João levou para esse jogo, e o João demonstra muito bem fazer essa leitura do toss, isso é muito importante, vai ser muito importante para o futuro da carreira do João. E depois dessa grande vitória de João Fonseca, ele vai ter pela frente uma parada muito dura, uma pedreira, um jogo muito difícil na segunda rodada contra o cabeça 1 do torneio norte-americano Taylor Fritz, número 5 do mundo, tá há muitos anos ali entre os melhores do planeta, joga muito bem na grama, tem título na grama agora em 2025, venceu o Zverev na final lá na Alemanha, então assim, vai ser um jogo bem difícil para o João, que o João entra como franco atirador, sem responsabilidade nenhuma, vai ser aquele jogo de tentar segurar o saque dele o máximo que der, porque quebrar o Fritz vão ser pouquíssimas oportunidades que o João vai ter, se tiver oportunidade vai ter que quebrar, se quiser ter alguma chance de vitória, mas é um jogo que o João entra sem responsabilidade, mais uma vez, contra os 5 do mundo, seria a maior vitória da carreira do João Fonseca se ele conseguisse, mas entra, mais uma vez, sem responsabilidade. Pode ser um jogo divertido de aprendizado para o João lá na segunda rodada do ATP 250 de Eastbourne. Sobre esse jogo a gente vai falar mais em outro vídeo aqui do canal, sobre esse jogo entre João Fonseca e Taylor Fritz. Espero que você tenha gostado desse vídeo, essa vitória do João Fonseca. Peço para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal. A gente está crescendo, a sua inscrição é muito importante para a gente. Um abraço e até a próxima.